Vanessa Lira, eu estou aqui para fazer um trabalho da professora Ione, última semana de nosso Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Trabalho que me deu um prazer muito grande em fazer. Domingo da Semana da Paixão. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado de um jumento. Durante sua entrada, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. As multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O que a entrada triunfal de Cristo nos representa? O que para nós significa a entrada de um rei, a entrada de um príncipe, chegando na cidade esperada, montado em um jumento? Para mim, essa entrada de Cristo representa a humildade que Cristo quer mostrar, que todos nós devemos ser humildes. Ele, como rei, ele poderia entrar coroado, acompanhado de um grande povo da sociedade. Mas Cristo, ele veio para mudar os nossos corações, as nossas mentes, veio para mudar uma nação. Ele veio mostrar que a humildade, a importância, a valorização, de valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que têm. Jesus chega na cidade de Jerusalém montado em um jumento. O rei, o grande príncipe, ele poderia vir num carrão, mas não, ele quis mostrar simplicidade. Jesus veio de uma família simples. Jesus veio de uma família simples para nos mostrar que nós somos iguais. O que há de mais importante é o que está dentro de nós, é o que nós somos, não é o que nós temos. Jesus não veio ao mundo porque precisava de algo para lhe preencher. Ele já era completo em si mesmo. Nada lhe faltava. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do servo. Está em Filipenses 2, capítulo 7. Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo, porque não podemos servir uns aos outros. Por quê? E aí chegamos na segunda-feira, Semana da Paixão. A purificação do templo. Encontramos em Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao 16. Jesus, após ter passado a noite em Betânia, retornou a Jerusalém e expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro do templo. Indignado, Jesus disse: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que isso nos mostra? O que isso nos chama a atenção? O templo é a casa de Deus. É aonde conversamos, é aonde aprendemos, é aonde preparamos para aprender a palavra de Deus. Precisamos ter respeito. Nos mostra que é um lugar de santidade, não é um lugar de comércio. Precisamos ter respeito à palavra de Deus. Precisamos ter respeito a um lugar santo, um lugar de santidade. Nos chama também a atenção a forma que nós devemos atuar dentro do templo de Jesus.
dentro da igreja? Como devemos atuar num lugar santo? E aí, o que a purificação do templo revela para mim? O que a purificação do templo revela para você? Templo é um lugar de relacionamento com Deus. Lá deve haver santo temor, reverência, consagração, oração e adoração. Precisamos ter respeito. Será que o templo é lugar de lucrar? Ainda que Deus nos abençoe dando-nos o que nós pedimos, Deus nos dá muito mais do que nós pedimos. Precisamos entender que templo, sobretudo, é lugar de ofertar a nossa vida, ofertar tudo aquilo que temos. E aí chegamos na terça-feira da Semana da Paixão. Jesus ensina no templo, dentro do templo e fora do templo. Está em Mateus 21, capítulo 23 ao 39. Na terça-feira, Jesus ensina no templo e discute com os religiosos que queria achar. Eles procuravam, de alguma forma, achar algum motivo para prender Jesus. A perseguição era grande. Por mais que não encontrava motivos, mas eles queriam encontrar ali um motivo para prender Jesus. Fora do templo, profere o que chamamos de sermão. Fala da destruição do templo e dos sinais que antecedem a sua segunda vinda. Ali, ele fala de os sinais que virá. E para nós, o que significa o ensino de Jesus dentro do templo e fora do templo? O que nos revela? Já sabemos que tentaram incriminar Jesus de alguma forma dentro do templo, né? E nos revela que devemos tomar cuidado com a falsa espiritualidade que revela-se na falta de conteúdo e harmonia com os valores do reino. Aqueles homens eram aparentemente pessoas piedosas, mas cheios de inveja, vaidade e autopromoção. Queria se promover de alguma forma, mesmo que essa forma seria incriminá-lo. Jesus, fora do templo, considerando apenas a admiração dos discípulos em relação ao templo, que nós vemos lá em Mateus 24, versículo do 1 ao 2, revela que o único que deve ser alvo da nossa admiração é Deus, o Criador do céu e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é efêmero, só Ele é eterno e Senhor da história. Para muitos judeus, o templo era sinônimo de segurança e proteção. Hoje, o que é o templo para você? Onde é o templo? Como você age dentro do templo de Deus? A forma que você fala, como você trata as pessoas, como você se veste dentro do templo de Deus? Será que precisamos nos reeducar alguns atos e hábitos dentro do templo de Deus? Quarta-feira da Semana da Paixão. A morte de Jesus é o assunto do dia. Todos comentam a morte de Jesus. Nós encontramos em Mateus, capítulo 26, do 1 ao 4, versículo 1 ao 4. Jesus avisa aos seus discípulos
que em 2 dias ele será entregue para ser crucificado. Os principais sacerdotes e os anciões reúnem-se no palácio de Caifás e decidem prender e matar Jesus. Ali, o sumo sacerdote, já planejavam prender e matar Jesus. Mesmo sabendo que eles não tinham nada, mesmo sabendo que eles ali não tinham nada, que eles não tinham nada que o condenasse, mas eles já planejavam. Em Betânia, Jesus é ungido por uma mulher. Segundo Jesus, uma preparação para o seu sepultamento. Ali, quando aquela mulher ofereceu o seu melhor perfume caro naquela época, era algo extraordinário. E Jesus já sabia que já era a preparação para o seu sepultamento. Judas Iscariotes foi procurar os principais dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Surgiu ali a traição de um sumo sacerdote, Vemos em Mateus 26, capítulo 14 ao 16. Jesus já estava sendo traído por Judas. E ali, Judas pediu 30 moedas de prata para trair Jesus. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para que ele pudesse entregar Jesus aos inimigos. Jesus não tinha inimigo, mas a inveja, as pessoas de coração duro, fazia de tudo para que pudesse prejudicá-lo. Estava vendo ali o maior homem naquela época, que estava realizando milagre, que estava falando em mudança, estava evangelizando. E aí, Judas o traiu. Chegamos então na quinta-feira da Semana da Paixão. Várias ações marcaram esse dia de quinta-feira, pois muitas coisas aconteceram. E também na quinta-feira antecedeu a morte do Senhor. Jesus comemora a Páscoa e diz que o traidor é um dos discípulos. Voltando um pouquinho na quarta-feira, o assunto daquela quarta-feira era matar Jesus. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que o plano deles era matar Jesus. Mas podemos aprender também, amados, ninguém frustra os planos de Deus. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Não adianta a gente querer mudar as coisas. Se o maior lápis está na mão do Criador. Deus é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E aí, quando os homens acham que estão destruindo, os planos de Deus, Deus está, na verdade, levando a perfeição, a efetivação. Aprendemos que quem conhece o coração do homem é só Deus. Enquanto a mulher deu a Jesus toda a sua economia em forma de perfume, Judas decidiu entregá-lo. Judas decidiu entregá-la por algumas moedas de prata. E na quinta-feira foram vários acontecimentos que marcaram, que antecedeu a morte do Senhor.
Quinta-feira foi um dia muito forte na vida de Cristo. Naquele dia, Jesus comemora a Páscoa e diz que o traidor era um dos discípulos. Vemos em Mateus 26, 17 e 25. Jesus, também na quinta-feira, ele instituiu a ceia. Jesus consola e ora pelos discípulos. Está em João 14, de 1 a 15. Jesus vai orar no Getsêmani e Jesus é preso. Quanta coisa aconteceu na quinta-feira. Vemos em Mateus 26, 36 e 56. Comparece perante a Sindério que busca alguma acusação contra ele. Quantas tentativas de acusá-lo. Mateus 26, 57 e 58. Pedro nega Jesus. O que devemos chamar nossa atenção na quinta-feira? São tantas coisas, né? E a atitude de Jesus de consolar e orar pelos discípulos? Por que Jesus devia orar pelos discípulos? Por que Jesus tinha certeza que eram os discípulos que precisavam de oração e não ele? Porque Jesus já tinha entregue o seu espírito a Deus. E ele sabia, ele confiava, ele acreditava que Deus estava contigo e não o abandonaria. Mas que ele precisava passar por tudo aquilo dali para que a nação, o mundo, o conhecesse como Salvador. Dos grandes, dos pequenos. E a atitude de Jesus chama nossa atenção na quinta-feira, né? A atitude, a atenção de Jesus de orar pelos discípulos. Jesus já estava com muitos problemas. A cruz estava no dia seguinte. Sua alma estava angustiada. Como homem, ele temia por aquela hora, porque Jesus foi homem comum como os outros. Mas a sua atitude de orar pelos discípulos nos chama a atenção. Com todas essas questões perpassando em sua alma e em seu coração, ele encontra tempo para consolar os discípulos e para orar por eles. Quanta generosidade, quanto amor no coração. Estava ali diante da crucificação, mas se preocupando com os seus discípulos. E nós nos preocupamos uns com os outros? Ou pensamos só na nossa própria dor e os outros que se danem? Precisamos olhar mais para dentro de nós e reconhecer o nosso irmão, desejar ao nosso irmão aquilo que queremos para nós, dividir o nosso conhecimento, o nosso amor, o nosso alimento, as nossas vestes, o nosso conhecimento do amor de Deus. Deus deixou tudo tão perfeito, uma criação tão perfeita. Na sexta-feira da paixão, Jesus é sentenciado à morte. No dia seguinte, sexta-feira, logo pela manhã, Jesus é julgado por blasfêmia e sentenciado à morte pelos principais sacerdotes e anciões. Em seguida, é levado a Pilatos, que o condena à morte. Os judeus não tinham autoridades para matar. Os judeus, eles não podiam matar. Então, levaram Jesus a Pilatos, e Pilatos o condenou à morte. Vemos em Mateus 27, capítulo de 1 a 2, 11 a 26. E levaram Jesus amarrado. Amarraram Jesus e o levaram. Pilatos era o governador. Levaram a Pilatos. Às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Encontramos
em Mateus 27, 32 ao 44. Ao saíram, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com felmas. Ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E ali, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça, dizendo: Você que destruiu o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz. Se és filho de Deus. Eles duvidavam. Às 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito ao Pai e morre. Está em Mateus 27, 45 a 56. Encontramos também em outros evangelhos, Marcos. Eu fiz o estudo exatamente no livro de Mateus, porque eu queria muito ler o livro de Mateus. E os líderes da lei zombavam, dizendo: salvou aos outros, mas a si mesmo não pode se salvar. Desça agora da cruz. Eles duvidaram de Jesus. Antes do pôr do sol, quando começaria o sábado, Jesus é sepultado por José de Arimateia, tendo a participação de Nicodemos. Seu corpo permanece lá até o domingo, quando Jesus é ressuscitado. Deus é maravilhoso, Deus tremendo, Deus de poder. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Olha como Deus é perfeito. Olha que perfeição, a natureza de Deus. Posso contemplar da janela do meu quarto o quanto Deus é perfeito. Hoje, estamos no mês de maio, 11 de maio de 2021. Um trabalho do ITQ, Igreja Quadrangular, que muito me deu prazer em fazer. A paz esteja convosco. O que a morte de Jesus deve despertar em nós? Entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está em Apocalipse 5, versículo 9. Proclamando em grande voz: dignos é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Está em Apocalipse 5, versículo 12. Como Deus é maravilhoso.
a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2:24. E domingo, o dia triunfal da ressurreição. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é libertação. Leia a Bíblia. Aprenda com ela a mais bela perfeição da palavra de Deus. Ame-o ao próximo como a si mesmo.